Olá, vamos para a lição 110? Eu sou como Deus me criou. Repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que esse único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao mundo, se acreditasses que é verdadeiro. Essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo, que tem a realidade, e nem mudaste o universo, de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado, o mal não é real, a miséria e a morte não existem. Essa ideia de hoje é a ideia que só com ela poderíamos salvar a nós mesmos e todo o mundo. Porque se me vejo como Deus me criou, também vejo tudo o que parece estar fora. Vejo o outro como Deus o criou e vejo tudo na unidade perfeita. E vejo que nada pôde ser real, o mal não é real. Nada do que parece existir na separação, nada disso é real. Nem a miséria, nem a morte, nem o medo, nem o mal. A ideia de hoje é, portanto, tudo o que precisas para deixar que a completa correção cure a tua mente e te dê a visão perfeita que curará todos os equívocos que qualquer mente tenha cometido em qualquer tempo ou lugar. Ela basta para curar o passado e fazer com que o futuro seja livre. Basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Basta para deixar que o tempo seja o meio pelo qual todo o mundo aprende a escapar do tempo e de todas as mudanças que o tempo parece trazer ao passar. Então, aceitar que eu sou como Deus me criou é uma ideia que cura a completa correção. Então ela te leva para a completa cura da mente. E ali você vai ver com a visão perfeita e tudo o que parece que aconteceu no passado e tudo que parece que ainda vai acontecer no futuro, tudo isso é liberado. E tudo isso te traz exatamente ao lugar do agora, a esse momento, a esse instante santo. Essa é a eternidade, o único momento que faz com que você aceite essa ideia e cure a mente. Se permaneces tal como Deus te criou, as aparências não podem tomar o lugar da verdade. A saúde não pode virar doença, nem a morte pode substituir a vida, ou o medo, o amor. Tudo isso não ocorreu se tu permaneces tal como Deus te criou. Não precisas de nenhum pensamento, a não ser esse, para deixar que a redenção venha iluminar o mundo e libertar-te do passado. É importante entender que, quando Jesus diz que as aparências não podem tomar o lugar da verdade, é porque o que são as aparências? É o que nós vemos aqui no mundo. No mundo, nós vemos doenças, mas essa não é a realidade do Filho de Deus. Porém, isso não significa que, como corpo, eu não vou ficar doente. No roteiro existem vírus, no roteiro existem mosquitos que picam. Então, dentro do roteiro pode haver uma distração e a mente achar que é um corpo e ali ficar doente. Sim, isso é do roteiro e não é para ir para a culpa quando a gente fica doente. Na verdade, é uma seta para relembrar que, na realidade, na verdade, não há doença. Um corpo pode estar doente, mas o corpo não é a sua realidade, pois eu sou como Deus me criou e Deus não criou um corpo, Deus criou o espírito. Esse não tem como ficar doente. Esse é eterno.
não tem como passar pela morte, como ele diz aqui, que a morte substituir a vida de Deus, essa que não morre, a vida do Filho de Deus. Esse corpo, sim, ele vai morrer, porque esse corpo é uma ilusão de vida. Então, não confundir quando você começa a fazer os exercícios, que você não pode ficar doente. Ainda estamos sujeitos ao roteiro até ter essa confiança completa. Porém, esse corpo, ele vai ser deixado de lado quando ele não tiver mais utilidade. Porém, a vida, essa é eterna. Com esse único pensamento, todo o passado é desfeito. O presente é salvo para estender-se em quietude até um futuro intemporal. Se tu és tal como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a sua, nem divisão entre a tua e as outras mentes, e dentro da tua própria mente só há unidade. O poder curativo da ideia de hoje é sem limites. É o berço de todos os milagres, a grande restauradora da verdade, a consciência do mundo. Pratica a ideia de hoje com gratidão. Essa é a verdade que vem para libertar-te. Essa é a verdade que Deus te prometeu. Esse é o verbo no qual todo o pesar chega ao fim. Para os teus períodos de prática de 5 minutos, começa com essa citação do texto. Eu sou como Deus me criou, o seu filho nada pode sofrer e eu sou o seu filho. E lembrando que esse eu sou o seu filho não é o corpo, não é esse personagem, é o eu real, o Filho de Deus. Em seguida, com essa declaração bem firme em tua mente, tenta descobrir em tua mente o ser que é o Filho Santo de Deus em si mesmo. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, o Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre, com o poder de salvar todo aquele que o tocar, por mais levemente que seja, pedindo o Verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele. Tu és como Deus te criou. Hoje honra o teu ser. Não deixes que as imagens de escultura que fizeste para que fossem o Filho de Deus, em lugar do que ele é, sejam adoradas no dia de hoje. No fundo da tua mente, o Cristo Santo em ti está à espera de que o reconheças como tu mesmo. E estás perdido e não conheces a ti mesmo, enquanto ele permanece sem reconhecimento e não é conhecido. Busca-o hoje e acha-o. Ele será o teu salvador de todos os ídolos que tens feito, pois quando o achares, compreenderás quão sem valor são os teus ídolos e quão falsas as imagens que acreditavas que eras. Hoje avançamos muito em direção à verdade, abandonando os ídolos e abrindo as nossas mãos, os nossos corações e as nossas mentes para Deus neste dia. Hoje vamos buscar o Cristo em nós, a nossa real identidade na mente de Deus. E hoje vamos nos unir neste lugar e soltar toda identificação com as formas, com os ídolos feitos de esculturas de barro, que somos nós mesmos, e todas as outras formas que podemos colocar a nossa fé. Lembraremos dele ao longo do dia, com corações agradecidos e com pensamentos de amor por todos aqueles que encontrarmos hoje, pois é assim que nos lembramos dele. E diremos para que sejamos lembrados do seu Filho, o nosso ser santo, o Cristo em cada um de nós.
Eu sou como Deus me criou. Vamos declarar essa verdade com a maior frequência possível. Esse é o verbo de Deus que te liberta. Essa é a chave que abre a porta do céu e te deixa entrar na paz de Deus e na sua eternidade. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.